Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar os elementos móveis do motor, tá? Então nós já tínhamos visto sobre pistão, né? Também já tínhamos visto sobre alguns elementos fixos, né? Não móveis, como cabeçote, bloco do motor. E hoje nós vamos falar sobre mais alguns. O primeiro deles é a biela, tá? A biela ela é a ligação entre o pistão com a árvore de manivelas, também chamado como virabrequim. Tá? Ela é composta por três partes, então nós temos o pé, o corpo e a cabeça. Curiosamente, ela fica de ponta cabeça, se a gente for pensar pelos nomes. Né? Então nós temos o pé, que é a parte que vai se ligar com o pistão. Nós temos o corpo aqui, que é a parte do meio da biela, e temos a parte da cabeça, que é a parte de baixo, né, da biela. A gente acaba vendo esse tipo de nome por causa que é uma região maior, né? Então fica cabeça, corpo e pé. Mas se a gente for olhar qual que é a posição de funcionamento, ela está de ponta cabeça, né? Porque o pé é aquele que fica na porção mais alta, junto com o pistão, a cabeça é a que fica na porção mais baixa, junto com o virabrequim. Né? A biela, então, ela tem a função de transmitir a força do pistão, que está vindo lá de cima, para baixo, para o virabrequim. Né? E aí, essa força que chega no virabrequim é convertida num torque, né? Que faz o virabrequim girar. Geralmente, essa biela é feita de aço forjado e assume determinadas formas e tamanhos diferentes conforme o tipo e configuração de cada motor. Tá? Então, nós podemos ter bielas que são com a cabeça centrada, né? Alinhado com o perfil da biela. Tem alguns tipos que são como esse aqui, que fica desalinhado, né? Então você vê que a capa fica desalinhada com o eixo de centro da biela. Tá? A capa da biela é o que liga e faz o fechamento aqui da cabeça. Tá? Essa capa ela é aparafusada, certo? Então tem dois parafusos aqui que são aparafusados na biela, certo? Vamos lá. O pé da biela fica ligado ao pistão através de um pino oco de aço, tá? E pode ser articulado entre a biela e o pino, ou entre o pino e o pistão, ou entre os dois. Então, o que significa? O meu pino que está aqui, né? Ele pode ser interferente com a biela e folgado com o pistão, ou ele pode ser interferente com o pistão e folgado com a biela, ou ele pode ser folgado com os dois, tá? Nunca ele vai ser interferente com os dois, porque precisa ter um movimento relativo entre a biela e o pistão, né? Porque quando o pistão sobe, desce, a biela precisa girar, certo? Então, ele pode ser interferente com qualquer um dos dois, tá? Mas sempre folgado com um deles, com pelo menos um deles. Esse pino ele é preso com um anel trava, tá? Então tá vendo um anel trava aqui. Ele prende a ponta do pino, justamente para o pino não escorregar, né? Existe aqui uma proteção, como se fosse um casquilho aqui, que faz o revestimento da biela, tá? Justamente porque tem esse movimento, né, entre o pino e o pé da biela, então esse movimento relativo aqui precisa ter um material que seja mais dúctil, né, e mais suscetível a movimentos, né, para desgaste. Com relação ao outro lado, nós temos a cabeça da biela aqui, certo? E essa cabeça é dividida entre capa, né, que é essa parte que está solta, né, então aqui é a cabeça e relativa à capa. E aqui é a outra metade da cabeça, certo? Para a gente fazer a montagem da biela com o virabrequim, a gente utiliza um elemento entre os dois, né? Que são os casquilhos, também chamados de bronzinas, tá? Vem do termo de bronze. Então, utiliza-se esses casquilhos aqui
para fazer aquele meio de campo entre biela e virabrequim. A ideia é que essa bronzina vá se desgastando ao invés dos outros dois, porque ela é feita de um material um pouquinho mais dúctil. Tá? Mesmo assim, na montagem, né, entre biela, o casquilho e o virabrequim, eles são peças que são fixas, são apertadas e torqueadas por um parafuso, mas elas não são totalmente interferentes, né? Então existe uma folga entre elas, porque precisa haver um espaço para que o óleo circule, né? Então o óleo ele vai sair pelo virabrequim e vai recircular, então ele precisa fazer a troca aqui, né? E tem que passar por esse espaço. Então essa união capa, biela, bronzina e virabrequim, mesmo montado e torqueado, existe uma certa folga por onde vai circular o óleo nessa superfície. Tá? Tem lado para isso ser montado, então as bronzinas normalmente têm superfícies e têm saliências de encaixe em que tem a posição de montagem certa. Tá bom? Outra coisa que a gente deve observar é que existe bielas que são usinadas, tá? E tem bielas que teve a capa fraturada. Ou seja, imagina que nós tivemos aqui uma biela, vou fazer só o desenho da cabeça dela aqui, tá? Essa aqui é a parte da biela, essa aqui é a parte da capa da biela, certo? Vou fazer só o desenho aqui da capa da biela. Então, essa relação entre as superfícies, né, elas podem ser de forma usinada ou fraturada, ou seja, na hora de fazer a fabricação, pode ter sido usinado tanto a superfície aqui da capa quanto a superfície da outra metade da cabeça da biela, né? Ou essa divisão pode ter sido de forma fraturada, ou seja, quando isso aqui foi fabricado, foi tudo forjado como uma peça só, né? Então isso tudo aqui era uma peça só. E aí se fez um entalhe na divisão entre elas e uma máquina apropriada fez a fratura, uma fratura controlada entre capa e biela. Por que isso? Porque quando existe uma fratura, fica uma superfície aqui de fratura, tá? Então vai ficar aqui um desenho da fratura entre as duas partes. E aí, quando você vai montar de volta a capa com a cabeça da biela, a junção é perfeita, porque como foi feita uma fratura, existe todo esse desenho específico, né, de cada lado, e aí quando você monta, o encaixe é perfeito. E aí a união fica mais bem feita, né? O controle da união fica mais bem feito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se por acaso você encontrar uma biela fraturada, e aí, por exemplo, você vai fazer a troca das bronzinas, né? Você não pode inverter o lado da capa da biela, tá? Então, se você tem a capa da biela aqui, você não pode pegar isso aqui e inverter. Você não pode montar esse lado aqui, porque vai ter um perfil da fratura que encaixa somente do lado certo. Tá? Então não pode ser invertido. Isso vale, num caso mais crítico, para a capa da biela. Mas geralmente todos os mancais que se encontram no motor, você não inverte o lado do mancal. Tá? Você sempre mantém o mesmo lado do mancal. Por isso que é importante estar muito atento e, quando for fazer uma desmontagem, claramente identificar ou remontar temporariamente essas capas. Tá? Para você evitar que, por exemplo, essa capa de biela caia no chão e machuque essa superfície da fratura, tá? Então, você vai fazer a troca ali, desmontou, mas
poxa, deu hora do almoço, vai almoçar e depois volta, remonta a capa, né? E não deixa essa superfície exposta, né? Essa superfície da fratura exposta. E não inverta também, tá? Normalmente os motores têm alguma dica, né, sobre o lado certo. Então, às vezes tem uma inscrição, tem um número. Então, aqui pode estar escrito o número 1 e aqui também o número 1. Ou aqui tem uma bolinha e aqui também tem uma bolinha, tá? Então, existem alguns sinais, né, próprios que dão uma dica para o lado certo que vai montar. Mas mesmo assim, é importante ter cuidado. Então, uma dica geral, qualquer mancal que a gente for desmontar de motor, desmonte e logo na sequência já deixe na posição ou deixe explicitamente anotado qual que era a posição original, tá? Não vamos inverter capas e não vamos inverter mancais nem de lado e nem de posição, tá? Isso é muito importante. Seguindo, árvore de manivelas, também chamado de virabrequim. Então é onde a gente prendeu a cabeça da biela. A gente prendeu aqui na árvore de manivelas, tá? Então é um componente responsável pela transformação do movimento retilíneo do pistão em movimento rotativo. Então sobe e desce do pistão, vai fazer rotação no virabrequim, tá? E aí esse virabrequim fica ligado com o volante do motor e esse volante do motor fica ligado lá com a caixa de marchas, tá? Normalmente é produzido em aço fundido ou estampado, também pode ser forjado, tá? Por ser um componente que sofre solicitações de torção e impacto. Deve ser produzido de tal maneira que suporte tais solicitações. A árvore de manivelas também é conhecida como virabrequim ou girabrequim, tá? Então, esse daqui é a nossa árvore de manivelas, tá? Nota que ela tem várias superfícies aqui onde a gente tem os apoios, né? Então, nós temos os mancais aqui, a parte do eixo onde vai ser mancalizado, esse daqui, esse e esse, essas 5 superfícies aqui, ó, elas vão ser apoiadas no bloco do motor, tá? E aí vão ser fechadas com suas respectivas capas ou com a parte inferior do bloco, tá? Então, isso daqui são superfícies que vão no bloco do motor, tá? Cada superfície dela tem o seu mancal e o seu casquilho. E aí, nós temos os mancais extremos, tá? Então, são os mancais que vão ser ligados aqui nas bielas, tá? Então, aqui nós temos os mancais das bielas e os mancais aqui que vão no virabrequim, tá? Então, um dos mancais aqui, os mancais que vão nas bielas são chamados de moentes e os outros mancais são chamados de munhões, tá? Os mancais que são presos no bloco. Vocês podem perceber que aqui em cinza tem uma forma meio estranha, né? Parece um pedaço de um disco. Isso são contrapesos, tá? Porque como esse eixo aqui do virabrequim é um eixo que tem vários elementos aqui que estão fora de centro, né, como esse aqui com o marquinho vermelho, se você botar para rodar, ele vai vibrar, né? Vai estar desbalanceado. Então são colocados contrapesos aqui em direções opostas ao fora de centro desses mancais aqui, certo? Onde vai a biela. E depois que um virabrequim é fabricado, ele é colocado numa espécie de um torno, né? Que vai verificar se ele está balanceado ou não, certo? E aí o ajuste de balanceamento, o ajuste fino de balanceamento de um virabrequim se dá por furos que são feitos no contrapeso, tá? Então aqui está bem pequenininho de ver, mas se um dia a gente vai poder mostrar para vocês o virabrequim, ele tem vários furos aqui, ó. Um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, né? Então é feito vários furos aqui no contrapeso para fazer o balanceamento, o ajuste fino do balanceamento do virabrequim, né? Para que ele, quando estiver girando, ele não vibre. Não vibre por desbalanceamento do virabrequim, tá? Então toda essa geometria aqui é pensada.
o virabrequim ele é fundido, forjado, etc. E depois ele é colocado num torno de balanceamento e é feito os furos aqui em locais específicos para garantir que esse eixo aqui não fique vibrando. Tá? O virabrequim, ou a árvore de manivelas, para suportar as solicitações que são produzidas em cima dele, né, os mancais devem ter dureza suficiente para suportar o atrito, só que ao mesmo tempo em que tem que suportar o atrito, né, então essa região aqui do virabrequim que tem que suportar o atrito com a biela e essa região aqui que tem que suportar o atrito com o bloco do motor, né, e toda a lubrificação, mas mesmo assim tem um atrito. Então tem que ser feito de uma superfície que seja dura, né, que tenha uma dureza, por isso que vai ser feito um tratamento térmico. Só que ao mesmo tempo esse eixo não pode ser duro demais a ponto que ele tenha uma fratura frágil, né? Então o que se faz aqui é um tratamento de têmpera, tá? Vocês devem ter visto isso no semestre anterior, tá? Então o que se faz tratamento térmico no virabrequim é a têmpera, certo? Então pegando essa imagem aqui, ó, e aumentando um pouquinho, como é que seria a estrutura, a microestrutura do eixo do virabrequim, né, da árvore de manivelas. Então é um eixo redondo aqui, certo? Que ele tem um material que é, de certa forma, dúctil, só que ele tem que ter uma superfície dura, tá? Então é feito um tratamento de têmpera superficial. Esse tratamento ele consiste em você esquentar essa peça a uma certa temperatura, vai lá 300, 400, até quase 600 graus, e aí depois você dá um choque térmico, você joga essa peça em óleo ou em água, tá? E daí essa região que fica aqui perto da borda, que é a região que se resfriou muito rápido, ela tem uma dureza maior, tá? Eu não vou repetir aquilo que foi falado no semestre passado, mas basicamente essa dureza considera o quê? Existia uma quantidade de carbono e outros materiais que dão uma certa dureza ao material, né? Principalmente o carbono, que quando você esquenta a peça, eles se espalham, eles se diluem no decorrer das peças, no decorrer da seção da peça. E aí quando você resfria, esse carbono ele fica congelado aonde ele parou, né? E a tendência desse carbono é ele ficar aglutinado nas paredes aqui, tá? E então quando você esfria rapidamente, ele fica parado aqui, né? Ele é mais superficial, por quê? Porque quando você esquenta, o calor está mais na superfície do que na região interna, né? Então você esquentou, o carbono ele ficou um pouquinho mais disponível, né? Ele foi lá para os contornos de grão, vocês viram isso lá na parte de materiais. E aí quando você resfriou rapidamente, esse carbono ficou no contorno de grão e tornou o material mais duro, tá? Aonde esquenta mais, tem mais esse efeito. Então a têmpera tem uma espessura, certo? E isso é muito importante, é por isso que eu estou falando tudo isso. Existe uma espessura de têmpera e ela é dada de acordo com a especificação do tratamento térmico, tá? Então essa espessura pode ser o que? 2 milímetros, tá? Pode ser 3 milímetros, mais ou menos, tá? Então a gente tem uma região aqui que está aqui dentro, que é branca, né? Que ela tem uma ductilidade maior, enquanto nós temos uma região que está pintada em vermelho que tem uma dureza maior, só que uma resistência ao desgaste maior também, tá? Então a gente consegue ter um miolo mole e uma casca dura, tá? Nesse virabrequim. Só que essa casca tem uma espessura, certo? E aí nós chegamos no ponto de manutenção e retífica desse virabrequim. Quando nós tivermos que fazer a retífica do virabrequim, essa retífica não é infinita. A gente não pode pegar o virabrequim,
visualizar que teve um desgaste na superfície aqui do mancal em contato com a biela, né, com os moentes. A gente não pode chegar aqui nos moentes e ver, não, teve um desgaste, então vamos fazer uma retífica, beleza. E aí esse carro roda mais milhares, centenas de milhares de quilômetros e vai lá e faz retífica de novo. Não é o infinito de retífica, tá? Por quê? Porque nós não podemos fazer uma retífica a ponto de retirar essa camada de têmpera, tá? E outra coisa, o cara que for fazer a usinagem, ele vai sofrer um pouco, porque a têmpera deixa a superfície muito dura, então também não é fácil de ficar usinando, né? Mas enfim, a gente tem então uma espessura aí de uns 2 milímetros mais ou menos, que a gente não pode ultrapassar em retíficas, porque senão a gente vai usinar toda a parte de têmpera e a gente vai tirar toda a parte de material duro e vai ficar só a parte de material mole. E isso não confere a resistência que o virabrequim tem que ter, tá bom? Então, a espessura da camada temperada define a quantidade de retíficas que a árvore pode sofrer, certo? Muito bem. Continuando aqui com a árvore de manivelas, tá? A lubrificação das partes móveis do motor é proporcionada por um volume de óleo lubrificante que fica depositado no cárter. Então, nós temos aqui o nosso amigo cárter, que nós já vimos. Temos aqui o nosso óleo lubrificante. A lubrificação acontece de 3 formas diferentes. Para conseguir entender melhor este slide, eu sugiro que vocês vão aqui nesse vídeo aqui, tá? De lubrificação. Eu não vou dar o play nele de novo, né? Mas esse vídeo está lá no CIGAD de vocês, então vocês podem acessar. E esse vídeo ele é muito interessante porque ele mostra todo o percurso do óleo, tá? Desde aqui do cárter e do pescador até as partes mais interiores do motor, tá? Então acompanhe esse vídeo aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, então a gente tem uma sucção do óleo do cárter, né, através de uma bomba de óleo. Isso a gente está vendo ou já viu, né, em sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Então esse aqui é um tipo de bomba de engrenagem interna. Essa bomba bombeia o óleo para um radiador de óleo, se houver, tá? Não são todos os carros que têm um radiador de óleo. Se não, eles vão direto para duas regiões, né? Para a região do virabrequim, então faz a lubrificação do mancal do virabrequim, e do virabrequim, através de canais internos, vai para lubrificação da capa da biela, ali onde tem as bronzinas. Em uma outra derivação do circuito, nós temos um óleo que vai para os tuchos hidráulicos, se o carro possui tuchos hidráulicos, tá? E também uma derivação que vai para o eixo comando de válvulas para fazer a lubrificação dos mancais do eixo comando de válvulas, certo? A lubrificação pode acontecer de 3 formas diferentes. Então ela pode ser uma lubrificação hidrodinâmica, ocorre em função do movimento das partes do motor. A hidroestática ocorre em função do bombeamento de lubrificante através de uma bomba, né, que tem a captação, o pescador no fundo do cárter, e através de uma lubrificação limítrofe que ocorre em função dos aditivos adicionados ao óleo. Tá? Então o último funciona em função dos aditivos do óleo. O segundo, a lubrificação hidroestática, basicamente é o salpicamento, vamos dizer assim, de óleo em cima das superfícies, né? Vamos dizer assim, mais ou menos como que é a lubrificação da camisa do bloco. Então, esse óleo vai sendo arremessado para a camisa e faz uma lubrificação estática. Já a lubrificação dinâmica, ela ocorre em função do movimento, tá? Então, ela não acontece se não houver movimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só um trecho do vídeo, que mostra aqui a parte da lubrificação estática. Então, nota que a gente tem aqui uma região em que o eixo e o mancal estão em contato, porque o eixo está parado. E todo o outro contorno aqui está sendo
preenchido de óleo. No momento em que esse eixo começa a girar, começa a formar uma camada de óleo aqui embaixo, porque o movimento do eixo arrasta o óleo para baixo de si, né? Então existe a formação dessa película. Isso daqui é lubrificação hidrodinâmica, tá? Então a lubrificação hidrodinâmica só existe se houver dinâmica, né? Se houver movimento. E no nosso virabrequim temos canais internos localizados dentro do virabrequim e que transporta a lubrificação que vem pro mancal do virabrequim, do munhão, pro moente. Então aqui da superfície do mancal do virabrequim com o bloco até a superfície de mancal, de mancalização entre o virabrequim e a biela, né? Então temos a biela, a capa da biela. Aqui está simplificado, mas também temos a bronzina, né? E essa lubrificação que chega nessa região toda, tá? E aí faz a lubrificação entre bronzina, capa de biela, biela e virabrequim. Essa lubrificação ela também pode se espalhar e salpicar óleo por toda a parte de baixo do pistão, toda a parte da saia do pistão e chegar até a camisa do bloco, tá? Quando não está desse jeito aqui, existem pontos mesmo, né? Como se fossem bicos que ficam direcionando óleo para salpicar óleo aqui nessa região aqui embaixo do pistão, tá? Então esse óleo ele tem a função de lubrificar a parte da camisa do pistão e também tem a função de trocar calor, né? Lembrando que o nosso pistão está muito quente, então esse óleo sendo arremessado ele acaba tirando um pouquinho de calor ali da saia do pistão, tá? Então isso daqui é a nossa lubrificação dentro do motor. Inclusive dentro da árvore de manivelas, né? Por fim, o nosso último elemento é o elemento de ligação entre o motor e o disco da embreagem, tá? Conhecido como volante do motor. Ele é conectado rigidamente com o virabrequim, ou seja, ele é aparafusado no virabrequim. Ele é pesado, tá? E ele tem a razão de ser pesado. E ele é composto de dentes, né? Como se fosse uma engrenagem bem grande na sua parte externa. Bom, como é que funciona esse carro? Primeiro, ele tem vários dentes aqui ao redor dele, porque é a partir destes dentes que o motor de partida funciona, tá? Então, o motor de partida ele vai se conectar através do motor por esses dentes aqui, tá? Então, o pinhão do motor de partida ele é acionado, gira aqui esses dentes, depois ele recolhe e faz com que esse volante gire, certo? Então essa aqui é a primeira função. A segunda função é a superfície do volante do motor, tá? Então essa superfície aqui, ela é retificada, tá? Ela tem que ter um cuidado, porque é a partir dessa superfície em que é conectado a embreagem, né? Então a embreagem é ligada aqui no volante do motor, e o contato, né, a transmissão que faz entre o motor e a caixa de marchas é feita pela embreagem. Então o acoplamento de embreagem depende muito dessa superfície do volante do motor, tá? Inclusive depois de um certo tempo essa embreagem é trocada e a superfície aqui do volante do motor também tem que ser verificada, porque qualquer empenamento aqui no volante do motor causa uma diferença de acoplamento ali na embreagem, né? Trepidação de pedal, coisa assim. E por fim, o peso do volante, tá? Então os volantes eles estão naturalmente pesados, justamente para eles servirem como um elemento de inércia, tá? Eles são pesados porque quando o motor funciona tem que haver um peso, né? Uma inércia a ser deslocada para o motor conseguir ter inércia suficiente para gerar os seus 4 tempos, né?
Então, lembrando lá do começo da nossa disciplina, nós temos o tempo da admissão, né, da compressão, da explosão e da descarga. Só que a gente só tem um tempo que produz trabalho, que é o tempo da explosão. Todos os outros tempos eles são passivos, né? Então, para que a gente consiga ter inércia suficiente para sair da explosão e conseguir fazer esses outros 3 tempos, para daí a gente chegar na explosão de novo, a gente precisa de uma inércia. Essa energia aqui da explosão tem que ser armazenada de alguma forma para gerar, entre aspas, um impulso, né? Para conseguir vencer os outros próximos 3 tempos e conseguir fazer a explosão de novo, né? Então, esse volante tem que ser pesado o suficiente. A inércia do motor também garante suavidade entre o funcionamento, tá? Então, por exemplo, quando você está entre uma situação de freio motor e não freio motor, né? Então, quando você está, por exemplo, numa estrada, acelerando, mantendo uma velocidade, mas acelerando bem pouquinho, tá? Então você está quase no freio motor. Chega uma descida, você tira o pé, deixa o carro descer no freio motor, depois chega uma subida, você acelera bem pouquinho. Então esse momento de transição, né, entre o motor receber ou passar a torque, ele só tem uma suavidade melhor quando o volante do motor ele é pesado o suficiente, ele tem inércia suficiente para conseguir armazenar essa energia e fazer essa troca ali de freio motor e não freio motor, né, de forma suave, tá? Inclusive em troca de marcha também auxilia o fato de ter essa inércia no volante do motor, tá? Então, para garantir suavidade. É óbvio que vai ter uma perda, ou entre aspas, uma queda, né, de desempenho, principalmente em aceleração, em rotação, porque o motor tem que vencer essa inércia, né? Então, quando o motor ganhar rotação, precisa também dar rotação no volante do motor. Então, quem, por exemplo, utiliza aqueles volantes de motor aliviados, né, se percebe que o motor ele ganha rotação mais fácil, né? Ele acelera também um pouco mais fácil, porque não tem a inércia do volante do motor. Mas da mesma forma ele perde mais fácil, né? Então ele não consegue manter freio motor com tanta suavidade, né? Então ele também perde rotação muito mais rápido. Ele não consegue manter a rotação tão fácil assim, né? Sem estar acelerando o tempo todo. Então existe uma perda dessa inércia quando se trata de volantes de motor aliviados, né? E aí é uma outra estratégia de desempenho de motor, né? E não de um carro de rua comum, certo? Então esse daqui é o nosso volante do motor. Bom, com isso nós chegamos ao fim das nossas aulas sobre componentes fixos e móveis do motor, certo? Na aula que vem, na aula síncrona que vem, nós vamos discutir esses pontos aqui e tirar dúvidas dos assuntos das aulas anteriores, tá bom? Então é isso, até a próxima aula e até mais.